Olá, alunos! Hoje na aula, a gente vai dar continuidade à parte de reações orgânicas. Então, a gente viu na última aula a parte de reações de substituição, onde a gente vai ter a troca de um elemento, ou de um átomo, ou de um grupo de átomos, por um outro átomo, ou um grupo de átomos, né, os radicais. E hoje a gente vai ver a parte de adição, reações de adição. Nas reações de adição, a gente vai ver então, que a gente vai adicionar algo a mais nos nossos compostos. Então, nas reações de adição, a gente não vai ter a perca de nada, a gente vai ter, então, a adição de novos compostos ao composto orgânico de origem. Então, as reações de adição, elas vão ocorrer com a entrada de novos compostos, de novos átomos nas moléculas, sem que essa perca nenhum dos átomos constituintes de sua estrutura. Então, eu vou ter uma estrutura original e a ela a gente vai adicionar mais átomos ou até moléculas, tá? Nessa estrutura que a gente tem. Então, a gente não tem perda de nenhum átomo da estrutura inicial. A gente só vai adicionar mais átomos ou um grupo de átomos nesse grupo já pré-existente, tá? Então, essas reações sempre vão ocorrer com compostos que vão ter insaturação, então eles têm que ter uma dupla ligação ou uma tripla ligação, e com compostos de cadeias fechadas, por exemplo, com 3 e 4 carbonos. Então, quando eu tiver compostos com insaturação ou um composto fechado de 3 ou 4 carbonos, eu posso estar fazendo reações de adição. Então, as reações de adição vão ocorrer quando a gente adiciona um reagente a uma molécula orgânica, tá? Então, a gente vai ver vários casos onde a gente tem essa adição. Os casos mais comuns das adições são a gente vai adicionar alguma coisa nas ligações duplas entre carbono, né? Quando eu tenho a ligação dupla entre dois carbonos, quando eu tiver ligação tripla entre carbonos, e quando eu tenho uma dupla ligação entre carbono e oxigênio, por exemplo. Tá? Então, em todos esses casos, tem uma insaturação, né? Tem uma dupla ou uma tripla ligação. Então, vai ter a ruptura dessa ligação dupla ou dessa ligação tripla. Então, a gente vai adicionar novos átomos ou grupo de moléculas a esse composto inicial. Então, aqui inicialmente no exemplo, a gente tem o eteno, está adicionando ácido clorídrico e vai formar, então, um cloroetano, né? Então, no cloroetano, porque está ligado um átomo de cloro diferente a cadeia principal com 2 carbonos de etano. Então, a gente vai formar um aleto orgânico. Então, se a gente generalizar essa ideia, se a gente tiver um composto com dupla ligação, então a gente está adicionando o composto AB, então o átomo A se liga a um carbono e o átomo B se ligou a outro carbono, tá? Então, de forma geral, é isso que vai ocorrer quando a gente tiver reações de adição. Então, o primeiro caso de reações de adição que a gente vai ver é a parte de hidrogenação. A hidrogenação consiste naquela reação que a gente vai adicionar hidrogênio, né? Então, consiste em adicionar o gás hidrogênio às moléculas, tá? Então, essa ligação do átomo de hidrogênio, ela é rompida, tá? Formando, então, os radicais, e esses radicais vão se ligar ao composto quando eles fazem a ruptura da ligação dupla. A gente viu, quando a gente estudou a parte de carbono, os tipos de ligação. Quando a gente tem ligação simples entre os átomos de carbono, a gente tem ligação sigma, né? E quando a gente tem dupla ligação, a gente tem ligação sigma e pi. Qual ligação que a gente vai romper para a gente formar um novo composto, a gente poder adicionar algumas coisas? Então, a gente vai romper a ligação do tipo pi, né? Então, vai romper a ligação dupla. Então, quando eu tenho rompimento da ligação do hidrogênio, vai formar 2 radicais aqui. E eu vou ter a ruptura da ligação dupla também. Então, um hidrogênio vai ligar um carbono e o outro hidrogênio se liga a outro carbono. Então, aqui eu tinha a estrutura do propeno. Quando eu adicionei hidrogênio, eu vou formar o propano, tá? Então, eu tive essa ruptura da ligação dupla e também da ligação
entre os hidrogênios para eles poderem formar o radical e assim a gente poder formar um novo composto, que é o propano, pela adição de hidrogênio à molécula. Então, aqui a gente tem a reação de hidrogenação do propino. Então, a gente tem a presença da tripla ligação. Então, primeiro, ela acontece em etapas. A gente não tem logo a transformação dele de propino para propano. Então, primeiramente, a gente tem o propino, tem a ruptura da tripla ligação e vai formar o propeno, né? A gente passou de tripla para dupla ligação. Depois que ela passou para dupla ligação, a gente vai adicionar hidrogênio novamente para chegar à estrutura do propano. Então, para formar de propino para propano, a gente precisa de 2 mols de hidrogênio para ocorrer essa adição de hidrogênio ao propino para ele virar a ser propano, tá? Então, a gente precisou de uma quantidade maior de hidrogênio, tá? Se eu adicionar só um mol, eu viro propeno. Como eu adicionei 2 mol de propino, ele passa a ser propano. Quando a gente faz essa hidrogenação em cadeias fechadas, né? Então, aqui a gente tem o exemplo do ciclo propano. Então, ela vai acontecer com cadeias fechadas de 3 carbonos, que é o ciclo propano, e com cadeias fechadas de 4 carbonos, que é o ciclo butano. A gente tem a ruptura da ligação da cadeia, né? E da ruptura da ligação do hidrogênio. Então, um hidrogênio se liga a um carbono, o outro hidrogênio se liga ao outro carbono aqui. Então, a gente tem a abertura da cadeia fechada, para ser uma cadeia aberta, a gente tem, então, o propano. A halogenação. A halogenação, então, a gente consiste em reagir para a gente adicionar halogênios, né? Então, são os elementos lá da família 7A, tá? Então, a gente também vai ter o rompimento da ligação entre os halogênios, tá? Vão formar os radicais e depois eles vão ter a ligação ao composto carbônico que tem algum tipo de insaturação ou uma cadeia fechada, que a gente tem a ruptura dela e forma a cadeia aberta. Então, no meu primeiro exemplo aqui, a gente tem a bromação do propeno. Então, na bromação do propeno, a gente vai adicionar bromo à estrutura do propeno. Então, a gente tem a ruptura entre os átomos de bromo e a dupla ligação aqui do propeno. Então, a gente vai formar, o bromo se liga a um carbono e esse carbono aqui que estão fazendo a dupla ligação. A gente vai formar 2 de bromo propano. Se eu quiser fazer a cloração do propino, a cloração do propino, então, para voltar a ser propano, então a gente vai adicionar 1 mol de cloro, formou 2 de cloro propeno, adicionou novamente cloro para virar 2 de cloro propano. Então, ela acontece por etapas, ela não acontece de forma rápida, não, ela tem etapas. Primeiro, de propino passa propeno, de propeno ela vai passar para propano, tá? Então, de propino, a gente adicionando, então, 2 mols de cloro, a gente vai ter 2 de cloro propano. Na halogenação do ciclopropeno, a gente vai, então, adicionar o bromo ao ciclopropano. Então, novamente, a gente vai ter essa ruptura da cadeia, né? Então, aqui se rompeu a cadeia, um bromo se liga a esse carbono, o outro bromo se ligou a outro carbono. Então, formou 3 de bromopropano, né? Então, quando a gente tem a ruptura, esse vai para cá, esse vai para lá, então vai formar uma cadeia aberta e os bromos são ligados a esses 2 carbonos, que são os das extremidades. Então, ficou 3 de bromopropano. Quando a gente vai fazer a adição agora de halogeno-hidretos, ou também haletos orgânicos, que também pode ser conhecido. Então, quando a gente vai fazer essa adição de halogeno-hidretos, a gente vai ter a adição de ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido iodídrico, né? Essa ligação que une o hidrogênio com o halogênio, ela vai ser, então, rompida, né? E vai formar uma nova, e a gente vai ter a ruptura também da dupla ligação ou da tripla ligação, até chegar na ligação simples, assim como está ocorrendo, a gente viu nos outros exemplos, tanto da hidrogenação quanto da halogenação. Só que quando eu vou adicionar um halogeno hidreto, eu tenho uma regrinha que eu vou precisar
utilizar, que é a regra de Markovnikov. Essa regrinha, ela diz o quê? Que toda vez que eu fazer uma adição de um halogênio, hidreto, o hidrogênio sempre vai estar adicionado ao carbono mais hidrogenado. Por exemplo, eu tenho aqui a estrutura do propeno. Então, eu vou ter a ruptura dessa dupla ligação e a ruptura da ligação entre hidrogênio e o bromo. Então, o hidrogênio, ele vai se ligar ao carbono mais hidrogenado. Então, aqui eu tenho um carbono com um hidrogênio e outro carbono com 2 hidrogênios. Então, eu sei que esse, por conta dessa regrinha de Markovnikov, eu sei que, então, que o hidrogênio vai se ligar a esse carbono aqui, que ele tem maior quantidade de hidrogênio, e o átomo de bromo vai vir a se ligar ao carbono menos hidrogenado, que é o que está aqui no meio, tá? Então, quando a gente fizer a adição de halogênio e hidreto, a gente vai lembrar que a gente vai precisar usar a regra de Markovnikov, que é que o hidrogênio sempre vai ser adicionado ao carbono mais hidrogenado, quer dizer, aquele que tem mais hidrogênios ligados, e o halogênio vai se ligar ao carbono menos hidrogenado. Então, nesse caso aqui, a gente está formando 2 bromo propano quando a gente faz essa reação de adição, tá? Então, o 1 bromo propano também é formado na reação, só que ela é em menor quantidade, por conta dessa regrinha de Markovnikov. Mas tem o inverso, né? O inverso, a lei de Markovnikov. Quando o nosso composto estiver na presença de peróxidos orgânicos e de ácido bromídrico, vai ocorrer o efeito inverso à lei de Markovnikov. Então, os íons H+, vão atacar o carbono menos hidrogenado, tá? Mas isso só vai ocorrer na presença de peróxidos. A hidratação. A hidratação de qualquer composto orgânico nada mais é do que a gente adicionar a molécula de água, né? Então, toda vez que a gente fizer a hidratação, a gente está adicionando água ao composto. Então, para a gente ter a adição da água, a gente vai ter essa ruptura da ligação do hidrogênio com o grupo hidroxila, né? Então, tem essa separação e vai se ligar ao composto. Então, a hidratação de qualquer alceno, que é os compostos orgânicos que têm dupla ligação, vai produzir um álcool, tá? Então, toda vez que eu tiver a hidratação de um alceno, eu vou ter a produção de um álcool, tá? E ela vai levar em consideração também a regrinha de Markovnikov, tá? Só que nesse caso aqui, o do eteno, ambos têm a mesma quantidade de hidrogênios. Então, não tem como a gente seguir essa regrinha, porque os dois têm a mesma quantidade. Então, independe do lugar que eu vou colocar, vai formar o etanol. Então, o eteno tem a ruptura aqui, então o hidrogênio se liga a um carbono e hidroxila o outro. Então, vai formar o etanol. Então, toda vez que eu tenho hidratação de alceno, eu vou ter a formação de álcool. Aqui nesse exemplo, a gente tem o propeno, vai formar o propanol. Mas qual propanol? 1 propanol ou 2 propanol? Então, eu tenho que lembrar também a regrinha de Markovnikov. Então, o hidrogênio vai se ligar ao carbono mais hidrogenado e a hidroxila vai se ligar ao carbono menos hidrogenado. Então, quando eu adicionar água ao propeno, eu vou formar o 2-propanol em uma maior proporção. Eu posso ter formado também um propanol, mas em maior quantidade, estou formando o 2-propanol. Na hidratação de alcinos. Lembra que quando a gente estudou a parte de isomeria, a gente falou sobre os tautômeros, né? Casos de tautomeria, que é quando a gente tem a produção de enol, e esse enol pode virar um aldeído, ou esse enol pode virar uma cetona, tá? Então, sempre a monohidratação de alcinos vai produzir um enol, que é o quê? Aquele composto que tem um grupo hidroxila ligado a um carbono que está fazendo uma dupla ligação, tá? Então, por ele ser instável, ele vai sofrer a tautomeria, que é estar formando enol e aldeído ou enol e cetona. Então, o único alcino que vai produzir aldeído que a gente tem é o etino. Então, do etino a gente vai formar o etenol e depois do etenol a gente tem a formação do etanol, tá? Então, tem a ruptura da tripla ligação, formou uma dupla, ligou um hidrogênio num carbono
e a hidroxila no outro carbono. A gente teve a formação do etanol. Então, essa dupla ligação, ela volta aqui, está entre carbono e hidrogênio se liga ao outro carbono formando etanol, que é um aldeído. No outro caso, a gente vai ter, dos outros alcinos que a gente tem, sempre eles vão produzir, quando a gente adicionar água, fizer a hidratação dele, a gente vai formar cetonas, tá? Então, no nosso exemplo aqui, a gente tem o propino, tá? Tem a ruptura com a molécula de água, então, carbono, a hidrogênio vai se ligar ao carbono mais hidrogenado, nesse caso é esse aqui, e a hidroxila ligou ao do meio, né? Que tem o menos hidrogenado. Então, o hidroxila está aqui, formou 2-propenol, que é o enol. Só que ele tem aquele caso de tautomeria, eles ficam em equilíbrio. Então, vai formar a propanona, que é a acetona, tá? Então, o composto mais estável não é o 2-propenol, é a propanona. Então, todos os alcinos, quando eu fizer a hidratação, eles vão formar como produto final acetonas, tá? Então, essa foi a parte de reações de adição. Eu vou enviar para vocês mais alguns, a próxima tipo de reação orgânica que acontece, que é a eliminação, e depois a gente vai estar fazendo alguns exercícios de fixação sobre esses tipos de reação. Até a próxima!